pessoal, bom dia, boa noite. Estamos no nosso segundo módulo sobre logística de apoio offshore que eu vou disponibilizar. Então, o que vem a ser a logística offshore? Ou especificamente, o atendimento a estas unidades marítimas. Nós vamos ver que a gente tem vários tipos de unidade marítima e eu vou criar uma situação de atendimento em detrimento daquele tipo de equipamento que eu vou estar atendendo. Aonde entra a gestão portuária neste contexto? Ela entra exatamente como elo de ligação entre uma base offshore pré-estabelecida, que nós discutimos na nossa última aula, que eu posso ter, como aqui a Saipem, nós temos a italiana aqui na ponta da praia, eu posso ainda usufruir de um terminal dentro de um porto adaptado ao offshore, e eu posso também fechar uma determinada área e utilizar para usar como base. Por exemplo, entrar numa licitação de um terminal e pegar uma área completa do porto para fazer isso. Qual o problema? Que toda vez que eu uso o porto, eu concorro com as operações portuárias, eu aumento o custo da minha operação. Imagina quanto seria você ter uma base dentro do Porto de Santos. E outra, todas as operações offshore, elas são full time, então eu dependo de rápido atendimento, por isso é muito caro. É a parte mais cara da logística ou da exploração petrolífera, é o atendimento às unidades marítimas. Por que isso, gente? Porque a qualquer momento eu tenho que ter uma embarcação à disposição. Então eu vou ter a fretar dessas embarcações, eu usando ou não naquele determinado momento. É o que faz aumentar o custo significativo. Então o que eu vou fazer? Eu vou ter uma área de logística, onde vai estar dividido os materiais que vão servir a essa unidade marítima, e aí eu vou usar questões técnicas de logística, empurrada, puxada, e no offshore surge a híbrida, puxada e empurrada, ou seja, materiais que vão estar disponíveis à pronta entrega, materiais que vão estar nos fornecedores e materiais que vão estar numa área intermediária. Tudo isso requer planejamento, ok? E o gestor portuário é o cara que vai fazer a requisição da unidade marítima, vai fazer o dimensionamento da unidade marítima para a carga que será transportada, lembrando sempre o que, gente? Eu tenho backload nessas operações. O que é o backload? A minha unidade marítima, ela tem espaço limitado. Se ela tem espaço limitado, toda vez que eu vou mandar um material, provavelmente eu vou ter um material na mesma proporcionalidade voltando. Então eu tenho que dimensionar a escolha da embarcação que vai levar o equipamento dentro da programação do gerenciamento da operação como um todo. Então, que fase eu estou? Eu estou na fase exploratória. Falei na última aula, nós temos upstream, midstream e downstream. Upstream é a primeira fase, é a mais cara e é a mais importante e é a nossa que gera maior interesse para a gente, que é a fase de vou reconhecer geologicamente o local, vou explorar, vou perfurar, vou identificar se tem petróleo e vou verificar se esse petróleo ele se mantém em longa duração. Se eu consigo retirar petróleo em 25, 30, 35 anos. Se eu não tiver essa longevidade, pode ser que não seja economicamente viável explorar aquele determinado poço, aquela determinada área. Então eu sempre vou fazer testes de longa duração. Só que até eu montar toda essa estrutura, eu vou ter diversas viagens indo e vindo. Por isso é a parte mais cara deste atendimento. Okay? Eu tenho vários tipos de embarcação, como a gente vai ver. Algumas unidades elas vão estar mais próximas da costa, outras unidades estarão mais distantes da costa. Eu vou ter 3 tipos de logística de atendimento. Eu vou ter a logística de pessoal, que pode ir por lancha rápida ou helicóptero. Eu vou ter a logística de equipamentos, de materiais, de fornecimento e peças. E eu vou ter uma logística de mão de obra. Então vejam, amarração, rebocagem, eu tenho como trabalhar nos 3 segmentos. Vai depender qual for o meu objetivo
dentro dessas operações. Então eu vou ter os contentores na unidade marítima, destinado dentro do projeto, do planejamento, né? Eu vou deixar esses contentores e vou retirar outros contentores, seja de alimentícios, seja de equipamentos de uma forma geral. E detalhe, tem alguns equipamentos que ficam embarcados que, quando eles atingem um determinado prazo, eu usando ou não, eles retornam para verificação. Professor, será que não tem como apagar as primeiras luzes? É porque aí o vídeo vai ficar escuro, entendeu? Porque tá mal de enxergar. Vamos ver agora, vamos ver se está melhorando. Então, gestão e coordenação do transporte, armazenagem e suprimentos para unidades offshore, plataformas e FPSO. Então, toda essa gestão e a coordenação entra na questão da logística. Eu vou ter, então, a minha preocupação de operar a parte terrestre, a parte portuária e a offshore mais objetivamente. E o que nos interessa aqui? Cada uma vai ter seu grau de responsabilidade. O gestor portuário, ele tem que entender um pouquinho delas e coordenar para que isso funcione adequadamente. Se eu estiver usando um terminal dentro do porto, eu vou ter determinadas características próprias de atendimento. Por quê? Porque eu vou entrar no ciclo de entrada e saída das embarcações conforme vai determinar o porto. Eu vou entrar nas filas. Isso pode ser que não seja tão interessante assim dentro da operação. Okay? Então, o terrestre, eu vou usar caminhões, armazenagem, centros de distribuição, né? Quanto mais próximos ao consumidor, melhor. Na portuária, movimentação de insumos, desembaraço, né, de cargas que vêm do exterior, ou seja, tudo dentro dos terminais. Ou eu posso ainda ter a base offshore, eu vou fazer a mesma coisa, só que com um grau de liberdade muito maior, porque a operação é privada, é toda minha, ok? E no offshore, vou depender sim, tanto do transporte aéreo quanto do marítimo, né? E o planejamento ele tem que ser extremamente preciso. Então, não existe esse negócio de eu precisar de um determinado equipamento e não ter como atender. Vamos lá. Eu tenho aí um rendimento, dependendo do poço exploratório, de 80 a 100 mil barris de petróleo por dia. A 80 dólares, gente, é muito dinheiro. Então, é preferível eu manter a minha logística ativa, economicamente falando, bancando, do que eu ter um apagão e ter uma parada na unidade marítima. Eu perco muito mais dinheiro com isso. Então, todos os equipamentos são dedicados, inclusive no próprio porto. Então, carreta esporte, né, com aquelas pranchas gigantescas, guindastes dedicados, empilhadeiras pesadas, e eu tenho uma arrumação do pátio totalmente diferenciada. Por quê? Porque eu preciso visualizar toda a minha operação, para a hora que eu precise, eu consiga realizar essa movimentação. Mas e o planejamento? Sim, por isso que eu tenho o gerenciamento do projeto, gente. Se já tiver essa matéria com gestão, eu vou o quê? Dentro de cada fase do projeto, eu vou dar uma ênfase logística diferenciada. Eu preciso ter embarcações para tubulações longas, como o riser, o tempo inteiro? Não. Mas, no período que eu vou fazer a montagem, eu já tenho que ter o afretamento dessa embarcação preparado para que ela cubra essa lacuna. Então, eu vou ter embarcações emergenciais, né, que vão fazer atendimentos mais rápidos, para levar cargas rápidas. Vou ter as embarcações de rotina, que farão os atendimentos à unidade marítima, e eu vou ter as embarcações específicas para atender determinados momentos históricos do meu planejamento de projetos, ok? A importância nem se fala. Qualquer falha logística pode interromper a produção, gerar custos elevados e comprometer a segurança operacional. Ou seja, não pode ter erro. Os tipos, né, de operação de apoio, como eu já falei para vocês, transporte de cargas, transporte de passageiros e serviços. Eu consigo, né, dentro da nossa formação, trabalhar nos 3 segmentos, cada um com as suas características específicas. Somente o nosso curso basta? Não, gente. Eu vou precisar ainda de alguns cursos específicos da área, mas principalmente conhecer um material que é embarcado e que é desembarcado. Para quê? Para que eu possa escolher a embarcação e fazer o dimensionamento.
Por mais que a gente já tenha software hoje, essa valência ela é extremamente importante, de importância extrema dentro do nosso aprendizado, ok? Os principais elementos, né, no transporte, tanto no marítimo como no aéreo, são as embarcações, né? O helicóptero ele só vai levar pessoal e cargas críticas, emergenciais, normalmente cargas tecnológicas pequenas que eu consigo. Então imagina o seguinte, eu tenho plataforma que está pertinho, está a 25, 50 quilômetros, 15 quilômetros, eu consigo fazer o atendimento de barco e eu faço embarque por cesta de elevação que a gente vai ver já já. E eu tenho plataformas a 150, 200 quilômetros da costa, onde eu vou precisar da aeronave para fazer o transporte. Todo mundo gosta? Não. Quanto menos viagem eu tiver, melhor. Não só pela questão econômica, mas pela redução do risco. Volta e meia, vocês vão ver que tem acidentes com os helicópteros. Então eu tenho mar revolto, dependo do tempo de mar, vento e etc. Né? Armazenagem em bases, né? Infraestruturas portuárias e bases de apoio próximas à operação. Aqui em Santos, nós temos a Saipem. O porto, na minha avaliação, ele é inviável para colocar uma base. Ele é um porto muito caro para parar, reservar um trecho, um puxadinho ali para fazer atendimento. Então, se nós tivéssemos uma base aqui, provavelmente Praia Grande, Itanhaém ou Peruíbe. Peruíbe e Itanhaém com maior, digamos assim, dinamismo. Por quê? Porque eu tenho braço de rio para poder fazer a entrada e o atendimento. Tá? Tanto é que Peruíbe foi pensado para isso quando iam realizar a construção do Porto de Açu, que hoje está lá em Açu. Ali seria um porto que foi negado lá pela tribo indígena, né? Não permitiu que o porto se instalasse lá. Então, o Porto de Açu que nós temos lá no Rio de Janeiro era para ser ali. Então, tanto é que, quem tiver curiosidade, à beira do rio ali você não consegue comprar nada, tá tudo vendido, foi tudo vendido ali. Tem os moradores, né? Mas ali está tudo no nome do Eike Batista, né? As empresas dele compraram toda a lateral, dos dois lados é deles ali. Porque ele já previu que o porto ia ser lá. Eles tinham a informação privilegiada do governo. A entrada de rio dessas operações mais fáceis? Sim, porque você faz o aprofundamento, esses barcos não requerem muita profundidade para operar, eles entram, tu tem um contato com a terra melhor, né, terrestre, e às vezes você consegue, dependendo da localidade, até ter o ferroviário, e aí você tem a logística completa para fazer o atendimento, do que ter que ficar fazendo o transbordo. Você diminui muito o custo operacional. Transferências de equipamento pessoal, planejamento de embarque e desembarque em horários específicos, e os suprimentos especiais, combustível, água, alimentos, peças de reposição e outros insumos críticos. Ou seja, esses são os elementos da logística de uma forma geral. Não muda muito da logística convencional. A diferença é que os investimentos são muito maiores e a necessidade de utilização e pronto emprego ela é fundamental para que não haja risco para as operações. Ah, mas a plataforma nunca para? Sim, ela tem as paradas, mas as paradas planejadas, né, para fazer manutenção, alguma coisa assim. Mas parar porque faltou uma peça, porque quebrou um equipamento, isso nos dias de hoje com a atual tecnologia é impensável, tá? O negócio não para mesmo. Os principais ativos em infraestrutura, portos marítimos de apoio, bases offshore. Os dois que eu falei para vocês, berços dedicados no porto, áreas específicas e dedicadas, aí organizadas e despachadas. O problema de você usar portos marítimos, né, berços dentro de portos, é o quê? É que você vai ter a concorrência com o porto inteiro. Um exemplo bem clássico, gente, Porto de São Sebastião. Porto de São Sebastião, ele jamais vai crescer. Há quanto tempo vocês ouvem, não, que agora vai ter uma expansão, que agora vai não sei quantos, tal, que vai ter não sei o quê? Ele cresce pouquinho. Por quê? Porque ele não pode atrapalhar a operação de petróleo, que é a principal operação de lá. Imagina quanto é a demurge de um petroleiro, gente. Ou então a quebra de lay time, ou seja, ele fica mais tempo que deveria. É incomensurável, é uma fortuna. Então o direito, e outra, quanto ele recolhe de impostos, quanto ele movimenta economicamente, não dá para comparar.
Então a preferência vai ser sempre deles. E aí eles mesmos, de certa forma, politicamente falando, eles impedem que qualquer tipo de operação portuária possa comprometer a operação principal deles. E ali eu só estou falando em transbordo de petróleo. Tá? São Sebastião é o porto que mais movimenta petróleo na América Latina, tanto de importação como de exportação. Ele foi pensado para isso, né? E dali eu tenho a distribuição para várias refinarias, como a gente vai ver. Ok? Os helicópteros e as aeronaves, né? O principal meio de transporte da tripulação e para materiais urgentes. Eu tenho aí algumas categorias de navio. A gente pode falar que esses 3 navios são os mais utilizados, né? O PSV, que transporta suprimentos, o HTS, né? O Anchor Hanger Tug Supply, que ele leva um pouco de suprimento, mas o forte dele é manuseio de âncoras e reboques. É como se fosse um rebocador gigantesco. Depois eu vou mostrar umas imagens. O utility, né, é a embarcação de pessoal e de cargas emergenciais. São lanchas mais rápidas que fazem atendimento. Todos os barcos têm um reservadinho pequenininho para fazer entregas emergenciais para as unidades marítimas, além do pessoal. O que complica muito, né, gente, é a distância, muito ainda quando se pensa num acidente, né? Como é que eu vou fazer a logística de limpeza, de fechamento do poço, quanto mais longe está? Eu vou abastecer a minha embarcação aonde, se eu tiver que ir a 250 quilômetros? Tá? E a questão de diminuir o número de viagens, melhorando a qualidade da distribuição dentro das embarcações é importante, por quê? Porque cada viagem é quase 500 toneladas de diesel, né, que eu uso, e emissões. Então não é tão barato assim também, isso entra no custo final também, né? Portos marítimos de apoio, por definição, eles trabalham com armazenamento temporário e distribuição de suprimentos, localizados próximos às bacias exploratórias para otimizar. Então, eles prestam, teoricamente, pelo menos deveria, um trabalho temporário. Ah, mas no Porto do Rio tem uma base offshore lá dentro, como eu vou mostrar no filminho para vocês. Tem, mas por quê? Houve uma negociação e eles pegaram uma parte do porto inteira que não modifica ou interfere as operações do porto principal. Então eles conseguem trabalhar full time sem comprometer a sua operação. Então o que eles fizeram? Pegaram uma concessão, pegaram aquela região toda e estipularam a sua base offshore lá. A estrutura, eu vou ter berços dedicados, isso é importante, né, seja para o PSV, para o HTS ou mesmo para as embarcações de suporte, pátios de armazenamento, sistemas de abastecimento, áreas alfandegárias. É igual um porto, gente, com as mesmas características. Só que você tem que imaginar o seguinte: tudo aquilo que é de pronto emprego você tem que ter à disposição, e tudo aquilo que você ganha na produtividade, na rapidez de entrega, efetivamente você vai ter lá também. Eu não tenho, por exemplo, se eu sei que eu vou fazer abastecimento de combustível semanalmente, tantas toneladas, sei lá, o que for, tantos litros que for, eu não vou fazer uma encomenda a cada semana. Eu vou ter tanques de estocagem, eu tenho aquela encomenda quinzenal ou mensal, e eu vou fazendo a distribuição à medida que vai sendo necessário. Eu ganho na economia de escala. Então isso também é pensado dentro dessas operações. Okay? Antigamente, os equipamentos que vinham de fora, eu tinha que fazer o desembaraço, e depois, antes de embarcar, fazer a verificação alfandegária novamente. Com a mudança da lei, agora eu só tenho um desembaraço. Mas a base funcional para ela ser top, atrativa e com um custo mais benéfico, ela tem que ser o quê? Alfandegado. Então, o Porto de Açu, ele é um porto alfandegado. Então, a carga chega diretamente no porto, já faz o desembaraço e já vai embora. É como um armazém alfandegado aqui. Okay? E nós já temos bases alfandegadas. Então, chega, faz o desembaraço, a verificação, okay? Já embarca para a unidade marítima. Eu não posso perder tempo. O negócio tem que funcionar de forma dinâmica. A importância, né, não precisa nem falar, o papel estratégico, né,
da operação em termos de eficiência quanto ao porto, né? Eu sempre tenho que pensar o seguinte, gente, tempo de resposta em detrimento à minimização de custos. Tudo que é relacionado ao offshore é muito, muito, muito caro. Partindo deste princípio, quanto mais eu otimizar, fizer um melhor atendimento com um número mínimo de viagens, mais produtivo será, com menor custo. Isso é bastante interessante. Então, eu tenho desafios, mas é lógico, né? Dependência de uma infraestrutura eficiente para evitar gargalo, condições climáticas ambientais adversas, então eu tenho que fazer um mapa climático para fazer o atendimento, necessidade de integração multimodal. Qual o problema que nós temos na SAIP? Ela não é atendida para o sistema ferroviário e ela não é atendida para o sistema rodoviário pesado. Então, muitas das cargas vêm, faz o transbordo em Cubatão, vem por barcaça para fazer o transbordo para a base. Isso aumenta muito o custo de entrega, ok? Isso tem que ser observado também. Gente, é muito caro. Já que é muito caro, eu preciso otimizar. Por isso as escalas de quem trabalha em unidade marítima, elas são de 7 a 8, 9 dias, até 10 dias. Vai depender do contrato de trabalho, ou seja, na verdade vai depender do acordo coletivo estabilizado pelo sindicato e aquela empresa para os trabalhadores daquela unidade marítima. Então, dentro do gerenciamento de projetos, na fase de upstream, que é a primeira fase, até descobrir petróleo e verificar se ele é viável ou não, normalmente eu trabalho numa escala de 7 por 10, 7 por 8, 6 por 10, e muitas vezes eu contrato um flotel. O que é isso? É uma unidade flutuante que fica presa do lado da plataforma, a gente vai ver depois a imagem, e eu coloco 100 trabalhadores a mais. Para quê? Para acelerar o processo de desenvolvimento do poço, reduzindo o custo. Terminou essa fase, encontramos petróleo, tudo bem, eu dispenso essa galera. Vamos entrar na fase de produção. Eu não vou mais ter atendimento à unidade marítima? Lógico que vou, só que muito menos. Aí eu aumento o espaço, 10 por 10, 10 dias em casa e 10 dias trabalhando, ou 10 dias em casa e 5 trabalhando, porque aí eu quero também diminuir um pouquinho o custo. O atendimento continua? Sim, mas vai diminuir muito o número de viagens. Agora, eu vou fazer só viagem de manutenção e de entrega de insumos lá, levar e trazer. Então, veja, eu tenho várias fases dentro do planejamento, né, dentro do projeto. Os exemplos que a gente pode dar para vocês aí. Porto de Açu é o maior terminal privado do Brasil e é considerado a maior base offshore do mundo atualmente, em termos de tamanho, dimensão e operação. Porto de Macaé é um hub estratégico para a bacia de Campos, no Rio de Janeiro, e o Porto de Suape, que vem crescendo bastante, ele monitora e atende as operações Nordeste. Então, observe, eu consigo trabalhar no offshore no Brasil inteiro. Nós vamos ter uma aula só de terminal da Transpetro. Vocês vão ver o número de terminais que tem no Brasil. E só lugar alucinante, só lugar bem legal. Então, garantindo eficiência operacional, abastecimento contínuo, redução de custos logísticos. É isso que a gente vai buscar, okay? Dentro do apoio marítimo essencial da cadeia produtiva. Então, o que o gestor portuário vai fazer? Ele vai tentar trabalhar com o máximo de eficiência, a melhor capacidade de entrega no menor custo, gastando menos combustível, otimizando as embarcações, realizando o atendimento da melhor forma possível. Opa! Eu acho que não é o vídeo não, professor. Hã? Eu acho que não é o vídeo não, eu acho que é o slide que tem no vídeo, né? O senhor me fez lembrar que eu esqueci o Webcoms para Petrobras. Bem-vindo à Açu Experience. Olhe para todos os lados,
e explore cada detalhe da viagem que faremos juntos. Partiremos da cidade do Rio de Janeiro, no estado com o maior potencial de desenvolvimento do Brasil e Esse dentro da porto região era que pra ser concentra aqui, tá? mais de 50% Esse do porto era PIB pra ser em nacional. Peruíbe. Nossa viagem irá nos levar até São João da Barra, no norte do estado. Lá iremos conhecer o Porto do Açu, um empreendimento que está potencializando a transformação socioeconômica e a geração de negócios no estado. Localizado na região sudeste, a 320 quilômetros do Rio de Janeiro, o Porto do Açu está em uma posição privilegiada, próximo à Bacia de Campos, uma das mais importantes áreas de exploração de petróleo e gás natural do mundo. Em nossa visita, conheceremos a área de clientes e a Edson Schwest. Iremos ao Temult, a GNA e a futura área industrial. No T1 veremos a Ferroporte e a Açu Petróleo. Encerraremos com a reserva Caruara e o projeto de tartarugas. Vamos começar! Bem-vindos ao Porto do Açu. Somos o maior porto privado do Brasil. Em uma área de 130 quilômetros quadrados, provemos soluções integradas aos setores de óleo e gás, mineração, apoio à indústria naval, logística e serviços. Olhe para sua direita, onde está o terminal de combustíveis marítimos da NFX. À esquerda, na área da DOME, você poderá ver as full base da Technip FMC. Vamos entrar no porto pelo Terminal 2. Agora vamos navegar de carona em um navio rebocador pelo canal. Se olhar para trás, poderá retribuir a gentileza ao capitão. Do seu lado direito, você pode ver os navios manobrando e as dársenas da Edson Schwest, que instalou a maior base de apoio offshore do mundo, com uma operação que atende a 50% da Bacia de Campos. Se você olhar para baixo, verá os pátios das empresas, a Technip FMC, NOV e Intermur. Duas das maiores fábricas de tubos flexíveis do mundo estão aqui. Olhando para frente, você terá uma boa visão do Terminal 2. Vamos conhecer a operação da Edson Schwest por dentro? Estamos nas instalações da Edson Schwest. Você está tendo a chance de ver uma operação de perto. Aqui são 14 berços operacionais que atendem a grandes players como Petrobras, Perenco, PetroRio, Schlumberger, Equinor e Trident Energy. Com mais de 250 operações por mês, essa é a estrutura industrial mais ativa do Porto do Açu hoje. Outra estrutura localizada no canal é o terminal multicargas. Caso sofra de tontura, recomendamos que se apoie, pois você estará dentro de uma operação de descarga de carvão. Aqui, movimentamos e estocamos diversos tipos de cargas, como granéis sólidos, máquinas, equipamentos e cargas de projeto. Tudo isso sem filas de atracação. A nossa localização permite a conexão rodoviária em todo o país. Oferecemos soluções door-to-door para cargas diversas. Estamos agora na GNA. Você está vendo de perto as duas maiores térmicas do Sudeste brasileiro. A GNA1 está em operação desde 2021, sendo fundamental para a segurança energética do país, abastecendo até 6 milhões de residências. A GNA2 está em construção e será a maior e mais eficiente usina a gás natural do Brasil. As usinas operam em ciclo combinado, o que significa geração de mais energia sem consumo adicional de gás. Juntas, serão o maior parque termoelétrico de gás natural da América Latina, com capacidade instalada de 3 gigawatts e licenças prévias para mais 3,4 gigawatts adicionais.
abastecer as usinas, a GNA opera o terminal de GNL, o primeiro de uso privado do Sudeste, onde está atracada a FSRU BW Magna, embarcação com capacidade para armazenar o gás em seu estado líquido e regasificar até 28 milhões de metros cúbicos de gás por dia. Essa é a energia que o Brasil precisa para crescer com segurança, eficiência e respeito ao meio ambiente. A consolidação da infraestrutura de gás natural irá prover um ambiente fértil para o crescimento do nosso parque industrial e terá como base a atração de projetos sustentáveis, com menor emissão de carbono e geração de energia limpa. Quanto mais avançado do Brasil hoje, é que eles Com precisam... extensa retroárea, estamos nos preparando para receber indústrias de diversos segmentos que vão se beneficiar de vantagens logísticas, oferta abundante de energia limpa e variedade de serviços disponíveis. Hoje ele está bem mais... Desde esse filme, hoje está bem Como mais um dos avançado. grandes marcos de 2022, o novo aeródromo começou a operar e trará ainda mais dinamismo às operações das empresas instaladas. Vieram catar os caras aqui do... Vamos conhecer agora o terminal de minério de ferro, operado pela Ferroport. O minério chega a Minas Gerais através do maior mineroduto em operação do mundo, O maior com mineroduto, 529 quilômetros de 529 extensão. Ele passa por um processo de Traz filtragem, minério de é Minas seco por e essa então conversa. armazenado no pátio de depósitos que você está vendo à sua esquerda. O minério é coletado nos depósitos pela recuperadora e escoa por essa esteira transportadora com 3,5 quilômetros até chegar aos navios atracados no terminal. Nosso próximo destino está diretamente ligado à vocação natural do Açu em atender o setor petrolífero. O terminal de petróleo, operado pela Açu Petróleo, tem uma ponte de 3 quilômetros de extensão, 3 berços de atracação com 25 metros de profundidade e pode receber navios VLCC para operações de transbordo. Nossa capacidade licenciada é de mais de 1 milhão de barris por dia. A Açu Petróleo é responsável por escoar 30% do óleo nacional e tem contratos com a Shell, Equinor, Total, Petrobras e Galp. Com mais de 40 quilômetros quadrados de área preservada, o Porto do Açu mantém a RPPN Caruara, a maior unidade privada de conservação de restinga do Brasil. Trabalhamos juntos na comunidade local em projetos sustentáveis, como viveiro de mudas e preservação da flora e fauna locais. Temos mais de 3.600 pessoas envolvidas em atividades socioeconômicas e utilizamos mais de 74% de mão de obra local. O programa de monitoramento de tartarugas marinhas cobre uma área de 64 quilômetros de praia, registrando qualquer ocorrência relativa às tartarugas e contribuindo para o sucesso de nascimento de filhotes. Em 12 anos de programa, mais de 1 milhão de nascimentos foram registrados. Aqui encontramos empresas que operam integradas em um porto 100% privado, com quilômetros de área disponível e que será a porta de entrada para os projetos do futuro, como energia solar, hidrogênio verde e eólica offshore, para a geração de energia renovável e insumos mais limpos para as cadeias globais de valor. Juntos, somos energia. Juntos, somos potência. Juntos, somos o Açu. Deu para ter uma noção. Então, a diferença aí desse porto é justamente o quê? Que a base offshore é dentro do porto, mas o porto foi desenhado para atender essa base. Então, qual é o objetivo do porto? Operar petróleo. Toda vez que o petróleo está embaixo, eles ampliam as operações, minério, carga geral, carga de projeto, né? Eles vão ampliando. Tanto é que eles têm ideia de operar container também. Qual o problema ainda? Que o porto é novo e eu preciso das vias de acesso, ferrovia, rodovia, para poder fazer a integração. A parte rodoviária já está bem avançada, mas a parte ferroviária ainda não.
para poder fazer a distribuição. O que é a operação door to door que ela fala? Porta a porta, né? Door to door. Então, por exemplo, saiu lá da China, da fábrica, né? Ou melhor, do Brasil, vai. O minério sai daqui como minério, eu entrego na porta da China, eu pego o aço processado na China e consigo trazer para o porto para fazer a distribuição depois, por exemplo. Entendeu? Door to door, ele consegue trabalhar no porta a porta. No rodoviário, no ferroviário ainda não. Então isso aumenta um pouquinho o preço das operações. Agora, a ideia do gás é fantástica. Todo o porto é sustentado, né? Pelo gás do próprio pré-sal, do próprio terminal de regasificação. Então ele alimenta o porto e com excedente ele vende para o estado do Rio de Janeiro. Então essa é a diferença, gente, de um porto privado de um porto público. Ele não depende do dinheiro do estado. Então, se eu boto dinheiro, eu cresço, me desenvolvo. Se eu não boto dinheiro, eu não cresço, eu não me desenvolvo. Essa é. Outro porto que se tornou, que era público e virou privado, é no Espírito Santo. O porto deu um boom gigantesco, já produz 2 a 3 vezes o que ele produzia. Por quê? São muitos portos, não dá para ter dinheiro para botar em todos os portos de uma vez. E aí eu acabo prejudicando a própria localidade, onde não gera o desenvolvimento devido, né? Então, pontos logísticos estratégicos. Agora a gente vai começar a entender, dentro da definição de infraestrutura, para vocês começarem a imaginar, quando a gente for fazer a atividade de vocês. O que vocês têm que pensar para analisar, para escolher uma base offshore dentro de uma operação. Localidade. Então, houve um leilão na bacia de Santos, a quadrícula tal. Você olha no mapa, você vai ver que essa quadrícula está na direção de Ilhabela, tá? Eu tenho aonde que eu posso operar pela costa? São Sebastião, talvez? Rio de Janeiro? Santos? Aí eu vou verificar o que eu tenho e a viabilidade disso. Só que para eu poder fazer isso, eu tenho que entender o quê? O ponto logístico estratégico dentro de uma especialização, locais onde carga e suprimentos e equipamentos serão organizados, armazenados e despachados. Eu tenho que ver se eu tenho essa área ou não, né? Lógico, quanto mais próximo a um porto marítimo, mais facilitado será. Por quê? Porque muita coisa vem do exterior para poder atender essa unidade marítima. Então, não é o ideal ficar dentro do porto, porém também não é muito bom ficar muito longe do porto. Tá? Eu preciso, né, os municípios precisam criar atrativos para trazer essas empresas e elas permanecerem. Então, quanto mais operação offshore a gente tem, mais arrecadação tributária a gente tem para o município e mais arrecadação de royalties do petróleo para aquele determinado município. Por isso que eu falo que o estado do Rio de Janeiro se especializou em atrair empresas de petróleo. Tanto é que nós temos algumas, tipo Campo de Bacalhau, vocês vão estudar. Ele está aqui pertinho e toda a operação offshore vem do Rio de Janeiro. Pô, professor, mas como que vem lá do Rio? Por quê? Porque mesmo gastando mais combustível, sendo mais longe e tal, pelos incentivos que eles têm lá, é mais barato operar por lá do que vir para cá. Então, os nossos vereadores, o nosso executivo, eles têm que identificar esses blocos, oferecer a área, eu te dou uma área de tanto para tu montar a empresa aqui e tu me dá 1.500 empregos. Eu te dou uma isenção, um abatimento aí de ISS, de IPTU e tu me dá 3.000 empregos por 5 anos. Tá? Ou seja, é isso que o estado do Rio de Janeiro faz. Por quê? Além de ele gerar trabalho, emprego e arrecadação, ele acaba atraindo mais royalties também para aquela determinada região, ok? A principal infraestrutura e componente de uma base de apoio, né? Armazenagens e pátios logísticos, berços de atracação, sistemas de abastecimento de combustível e fluidos, áreas alfandegadas e infraestrutura de transporte multimodal. Ou seja, tudo o que eu teria pensando na logística convencional. Qual a diferença, gente? Eu tenho que dimensionar, todos os equipamentos aplicados ao offshore são de grande dimensão, então eu preciso de espaço, de equipamentos mais pesados para realizar essa movimentação. É esses detalhes
que vão ser o diferencial na definição e na escolha, principalmente, da infraestrutura que vocês vão poder fazer a projeção. Professor, no vídeo tinha lá os preços de atracação, né? Sim. Aí, por exemplo, vai pegar duas empresas, a Petrobras e a PetroRio. Cada empresa fica responsável por mandar o seu suprimento para o porto ou lá ele... Não. Porto mesmo Lá em Açu especificamente, a Petrobras deve ter 4 a 5 berços dedicados dela. Ah, tá. Então, ela determina a empresa que vai operar, se ela vai mandar terceirizada, se ela vai ter funcionário dela, o suprimento todo dela, ou seja, é independente. Ah, mas espera aí, eu posso sim ter uma empresa logística instalada lá que serve várias. Posso, até para reduzir custos, isso é muito comum no Rio de Janeiro. Então, o que eu faço? Eu trabalho em pool, todo mundo já ouviu falar, né? Então, o que é o pool? Eu pego uma embarcação, eu tenho mais espaço, pego uma embarcação um pouco maior, e eu tenho uma rota. Vou atender 3 plataformas, eu deixo para ela, a gente cotiza o frete. Em torno de 45 a 55 mil dólares a diária de um frete de uma embarcação dessa. Usando ou não usando. Se eu usar, eu tenho mais combustível também. Então vejam, quanto mais eu otimizar, e se vocês procurarem, por exemplo, nos jornais antigos aqui da região, vocês vão ver que a Saipem reclamou há muitos anos atrás de que ela não tinha com quem partilhar. Ela veio para cá na esperança do pré-sal, aquela coisa toda, pensou que outras empresas de logística se instalariam e acabou não se instalando. Então, ela operando sozinha aqui é caro para ela, tanto é que ela trouxe algumas embarcações da costa da África, dela, da própria Saipem, para operar diretamente para tentar reduzir um pouco o custo, mas mesmo assim ainda é caro. Ela teve um problema sério no Petrolão, ela teve o seu contrato suspenso, né? No antigo governo, o contrato foi suspenso, ela só estava operando pelo Rio de Janeiro. Quando o novo governo assumiu, houve uma modificação lá, né, derrubaram o Petrolão, eles liberaram tudo, ela voltou para fazer a operação aqui novamente. Mas nós temos muitos dos nossos alunos formados lá, tanto na logística como principalmente na soldagem, né, de equipamento, eles trabalham especificamente aqui no Brasil com gás, tá? A importância, né, o papel estratégico dentro da eficiência operacional, nós já falamos, mas vale a pena aprofundar, redução de custos logísticos, maior controle e rastreamento dos suprimentos, operações just in time, né, programadas, contínuas, apoios emergenciais. Então, tudo isso eu preciso pensar na hora que eu for fazer um planejamento de base. Né? Imagina que você é coordenador. Como é que funciona isso, professor? A empresa vai lá participar de um leilão, ela ganha o leilão, ela coloca no mercado um edital e fala, eu preciso de uma empresa que vá operar logística para mim e que me traga custos operacionais, localidade e tal, e aí cada um vai fazer uma oferta, cada um vai ter uma visão diferente. Vocês vão fazer isso na prática. Vocês vão notar que um vai interpretar a necessidade diferente do outro, e aí pode ser que busque posicionamentos diferentes de alocação. Alguns desafios e considerações, na dependência da infraestrutura portuária eficiente para evitar gargalo, impactos climáticos e ambientais e necessidade de integração digital e automatização, que hoje está em alta isso. Não só no offshore, em qualquer setor, é tudo IA, tudo automatizado. Para ganhar, tem. Mas o impacto climático e ambiental é muito importante na logística offshore, gente. Por quê? Porque é uma incógnita. Você sempre vai depender do mar para poder fazer o teu atendimento. Ventos, ondas, tempestade, né, frio. Então, é muito comum você ter janelas de previsibilidade. Então, tipo, você pega os últimos 5 anos, dentro do teu planejamento, do gerenciamento do teu projeto, você fala, essa semana nós vamos colocar os risers, vamos usar a embarcação pesada e tal. Você vai pegar 5, 10 anos de análise meteorológica e ver se naquela janela que você quer fazer, se você tem um risco meteorológico maior, na média, ou um risco meteorológico menor.
Hoje os sistemas de IA já fazem isso, mas antigamente era feito tudo na mão. E mesmo assim, pode ser que não dê certo, pode ser que você seja surpreendido. Por quê? Se num tempo bom você levaria 2 horas e meia, 3 horas para atender uma unidade marítima, gastando 300 toneladas de diesel, se o mar estiver virado, né, ou virar no meio do caminho, pode contar que você vai aumentar para 5, 6 horas de deslocamento com um custo de 500, 600 toneladas de diesel. Isso muda teu orçamento, muda as tuas emissões, muda o tempo de atendimento. Vejam, eu tenho que racionalizar a minha operação e fechar as possíveis lacunas, né? Minimizando os riscos e automaticamente os impactos. Aqui é o porto de Ebitiba, em Macaé, tá? No Rio de Janeiro. Essa base é específica da Petrobras, ela trabalha especificamente para a Petrobras. Ela era a maior do Brasil antes da Edson Suez, ok? E ela trouxe muita riqueza para Macaé. Muitas empresas estão instaladas em Macaé. Muita arrecadação de royalties, muitos impostos, muitos trabalhos. E aí entra a questão do petróleo. Ao mesmo tempo que ele é bênção, ele também é maldição. Por quê? Muita corrupção. Então, até a metade da cidade, tudo certinho. Passou da metade lá para o fundão, você tem esgoto a céu aberto ainda. Mas se você vê o valor que é arrecadado de royalties, você fala, como pode? Fiscalização popular, não existe. Mas é igual aqui. Não, igual aqui não, igual o Brasil inteiro. Esse é um problema bastante sério. Só que com o petróleo se alarga isso, porque os valores são gigantescos, são milionários. Tá? Então você tem hotéis de excelência, né? Muita pensão. O que isso nos ensina, gente? Dentro de uma reflexão. Isso nos ensina que se Santos se tornar uma capital de petróleo, ou seja, a gente vai ver que as unidades marítimas ou os postos exploratórios, eles estão descendo em relação a Santa Catarina. Né? Eles estão vindo lá e estão vindo para cá, cada vez estão vendendo mais blocos aqui. Uma hora a operação vai chegar para aqui. Se eu não tiver uma política urbana equilibrada, sustentável, aqui é terrível, gente. O que mais tem aí é pensão. Pensão, porque o cara não mora aqui, ele vem de outro estado, ele coloca as coisas na pensão, vai para o prostíbulo. No dia seguinte ele embarca. Na saída ele vai para a pensão, toma banho e vai para o prostíbulo. Toma banho e vai para a casa dele. E normalmente, agora não, mas há muitos anos atrás, era muito comum o cara ter uma família aqui e ter uma família onde ele morava. Só descobria quando o cara morria, porque a pensão era alta, né? Aí começava a briga das viúvas com um monte de filho e tal. Aqui no Porto de Santos também com os estimadores, né? Sim, antigamente era assim. E um outro problema também, gente, é que se morria muito cedo. O petroleiro, 45, 48, 50, 55 anos era a faixa de vida. Porque a qualidade de vida dos caras não era legal. Abusar, podia beber na plataforma, podia fumar, né? Usavam droga. A dependência química era muito grande, você tinha muito suicídio. Hoje existe todo um trabalho de qualidade de vida. A gente vai ver as plataformas, elas têm quadra, piscina, cinema, sala de jogos, sala de internet. Tem, assim, quando ele não está trabalhando, ele está off. Tem churrasco, ele está totalmente desligado. Ele tem comida 24 horas, a hora que ele quiser comer, ele vai lá, ele tem comida. Hoje você já tem linha de servir dietética para atender aquele cara que está fazendo o programa de qualidade de vida da própria unidade marítima. Aumentaram-se as preocupações, houve humanização com as mulheres, não tinha mulher na plataforma, agora já tem, tanto no operacional quanto no administrativo. Isso fez mudar bastante, né? E Ibitiba pode-se dizer que Ibitiba é referência. Mas até hoje tem uma... Eu não sei se é capatazia que recebe o dinheiro. Ou é algo que... Cara, eles recebem o salário todo e dinheiro vivo. Minha mãe trabalhava na ilha Barnabé, na terceirizada do Equipo Word. Ai, meu Deus, bicho. Na terceirizada do Equipo Word. Aí ela falava que em dia de pagamento eles faziam o quê? O salário na cabeça. Sim, as caras iam pro bar. Até hoje, no mundo inteiro, eles
É isso No mesmo. centro, vai tudo pro puteiro. Gasta o salário todo. Ó, essa é a base de Ibitiba, gente. Lá em Macaé. Vamos voltar só um pouquinho. Você certamente já viu essa placa em alguma casa. Sabe o que ela significa? Que quem mora, né? Ó. Vou dar só uma parada aqui. Só para vocês verem, para vocês entenderem, gente. Notem que quando eu falo de pátio logístico, a grande diferença do offshore é isso. Eu tenho uma torre aqui, que eu tenho visão do pátio inteiro. Eu tenho os equipamentos fixos. Eu não vou arrastar um guindaste para fazer movimentação de um determinado produto, equipamento que for. Já está lá dedicado. Eu tenho espaço para passar tudo. Eu tenho área coberta, área de tancagem química, área de combustível, né? Área de torpedos para ancoragem. Essa é uma base estruturada no Porto de Ibitiba. Ou seja, e ela é dedicada, ela funciona 24 horas por dia, tá? Essa é a base da Triunfo, no Rio de Janeiro. Desde 1985, a Triunfo Logística vem oferecendo soluções de logística integrada aplicadas ao setor de offshore. Deseja conhecer os nossos serviços e como chegamos até aqui? Embarca nessa com a gente. Desde 2010, 13 anos após a conquista de nossa concessão no Porto do Rio, a gente promove apoio logístico às embarcações e instalações que atuam nas atividades de pesquisa de lavra de petróleo para pequenas e grandes empresas. Além da gestão moderna, transparente e preocupada com o fator humano e com o meio ambiente, são alguns dos nossos principais diferenciais para cuidar bem da sua mercadoria e dos seus bens. Assim, a nossa infraestrutura também tem todos os procedimentos e licenças necessárias para reparos de embarcações e plataformas. Nós também disponibilizamos, através de empresa parceira, o transporte marítimo pela Baía de Guanabara e na cabotagem. Para isso, utilizamos barcaças com capacidade de carga variando de 9.000 a 14.000 toneladas. Para o nosso armazenamento, contamos com uma grande seleção de máquinas, equipamentos e armazéns modernos, nos tornando a opção mais indicada para movimentação e armazenagem de cargas gerais. A ótima movimentação de torpedos na retroárea também é outro grande diferencial nosso. Assim, a movimentação de nossos guindastes é capaz de nos dar uma capacidade operacional raramente vista neste setor. A empresa demonstrou força e estrutura sólida que garantiram seu crescimento e o de seu negócio. Porque o mercado não pode parar. Por isso é que hoje a Triunfo Logística ainda mantém a sua visão, missão e valores em qualidade presentes em cada contrato e serviço que presta. O bom resultado a gente vê por aí. Viram que ela está numa área que não compromete a operação do porto. Então ela fez uma concessão numa área onde ela consegue entrar e sair com as embarcações a qualquer tempo. Ela tem atendimento ferroviário, ela tem atendimento rodoviário, uma base completa. Então, este modelo de base seria interessante para trabalhar, para o gestor portuário trabalhar, como elo de ligação, ou no controle das embarcações, ou na organização das cargas dentro da própria embarcação. Deixa eu ver se tem mais um. Não. Próximo. Wilson Sons.
offshore, logística, agenciamento. Nós temos alunos nossos, na verdade alunas, né? A responsável pelos rebocadores de apoio em Açu, da Wilson Souza, é daqui, foi formada com a gente, né? Ela se especializou em rebocagem. A oportunidade surgiu quando ela chegou a 3 idiomas. Fala o inglês, o francês e o alemão. Ela é alemã, na verdade, família é alemã. A língua base dela já era o alemão. Então, eles cuidam da logística, das embarcações, eles têm uma multidisciplinariedade fantástica. Empresa muito boa de se trabalhar, gente. Foi vendida agora, né? Para quem está acompanhando. Ela era de familiar, agora ela é de um conglomerado capital. A maior parte acho que é chinesa, assim. A base de Guarujá 1, Guarujá 2, cuida da parte de manutenção e estratégicos do Brasil para colocar. Não dá para trabalhar pelo Brasil inteiro. A menina, se eu não me engano agora, ela está lá no Rio de Janeiro. Então vejam, oportunidade tem. É mais uma janela de oportunidade que vocês vão ter dentro da formação de vocês. Ah, mas eu não gosto. Da nossa área, é a área mais bem remunerada, é offshore. Não dá para comparar com nenhum outro trabalho que vocês tenham dentro do porto. Tá? E a gente, quando for falar das questões trabalhistas e de risco, vocês vão entender o porquê que se ganha muito bem. Helicópteros e aeronaves de apoio têm papel estratégico, como eu comentei com vocês, né? Principal meio de transporte da tripulação, movimenta materiais urgentes, operações de emergência e evacuação, redução do tempo de deslocamento. Qual o grande problema? Que o embarcado, ele não gosta muito de voar. Então, quanto menos viagem eu tiver, mais otimizado. Então, na verdade, se vocês pararem para pensar, dependendo da escala, o cara vai embarcar 2, 3 vezes por mês. Ele vai fazer 2, 3 embarques aerotransportados por mês, porque o restante ele vai estar em casa. Né? Isso é uma estratégia para diminuir o custo do uso da aeronave e diminuir o risco de acidente também. Tá? Aqui no Brasil, os helicópteros offshore utilizados são esses, o Airbus, o Sikorsky, né, e o Leonardo. São os 3 maiores. Eles têm capacidade média para 19 passageiros, dependendo do modelo. Né? Tanque de combustível extra, sistema de flutuação, bote salva-vida. Então, é muito comum de vez em quando você ver, né? Não é muito divulgado para cá. No Rio fala muito. Eles pousarem na água, eles têm umas boias que eles acionam, né? Eles ficam flutuando, né? Quando dá tempo. Né? Quando é na água é menos ruim, quando o perigo é quando cai em terra. Né? Aeronaves de asa fixas também são utilizados mais para transporte de tripulação entre cidades e bases de apoio. O que é isso? Eu tenho determinadas regiões que eu não tenho voo regular, e aí eles colocam um voo de pequeno porte para fazer o atendimento, para o cara poder embarcar
para a unidade marítima. Okay? Por exemplo, no meio do coração da Amazônia, a gente vai ver que nós temos um sistema de exploração de gás. Lá só tem acesso de helicóptero, ou melhor, só tem acesso de avião, nem de helicóptero, de tão longe que é de Manaus, tá? Ou de barcaça pelos rios, que demoraria meses para você chegar lá, de tão complexo que é. Aí você me pergunta, como é que os caras descobriram gás lá? Não sei, mas descobriram, e muito gás. Fora do pré-sal, é o local brasileiro que tem mais gás no coração da Amazônia, tá? A gente vai ver isso também, tá bom? Mas esses custos são cobertos pela empresa. Então, por exemplo, vou embarcar, você mora em Minas, você vai embarcar no Rio de Janeiro, eles pagam transporte para você até lá, para você fazer o embarque, né? Ainda te dão dinheiro para hospedagem, lanche e tal. Então, vocês vão ver que dependendo do contrato que é feito pelo sindicato, o cara ganha muito, muito bem, além do que seria ganho do próprio trabalho, né? Com os benefícios, né? Temos muitos desafios, quanto à segurança e eficiência, muito, gente. Nós vamos ter uma aula só disso, tá? Condições climáticas adversas, vai dar problema no transporte aéreo. Alto custo operacional, dá problema. Capacidade limitada de carga, dá problema. Por quê? Eu consigo até levar algumas cargas emergenciais que não sejam tão pesadas, né? As medidas de segurança e regulamentação é obrigatório a todos os passageiros e tripulação. Então, são 2 cursos, tá? São obrigatórios. O primeiro é de salvatagem, que é obrigatório a todos que vão trabalhar em unidades marítimas. É um curso que nem é feito aí para quem vai trabalhar com cruzeiro, tá? Sobrevivência, aquelas coisas, ok? E para quem for embarcar por helicóptero, tem mais um curso obrigatório que chama-se RUT, que é o salvamento dentro de aeronave. Então, eles colocam você dentro de uma aeronave, afundam na água e viram de cabeça para baixo. Você tem que soltar o cinto e sair. Escape de aeronave, tá? Então, esses 2 cursos são obrigatórios para quem embarcar de aeronave. Para quem for de barco para plataforma de água rasa, só precisa essencialmente do primeiro. É que o pacote sai mais barato, todo mundo acaba fazendo os 2 cursos de uma vez. Eu vou mostrar os cursos para vocês depois também. As aeronaves têm que ser certificadas pela ANAC e pela ICAO internacional, né, em termos de segurança, né? Todas elas são monitoradas e rastreadas em tempo real. Existe um trabalho de inovação para a descarbonização da cadeia produtiva do petróleo, que é helicópteros híbridos e elétricos, e no Mar do Norte eles já estão trabalhando com sistemas de drone para cargas emergenciais. Então, eles mandam o drone levar, em vez de gastar uma fortuna com um navio ou com um helicóptero para poder fazer esse atendimento. Só para vocês verem mais ou menos aí, ó, a aviação offshore no Brasil. Ela é antiguíssima, tá? Ela acompanha o desenvolvimento é considerado uma atividade de risco. O embarque sendo feito, depois a gente vai ver um embarque de plataforma, tá? Tem comissária de bordo, tão grande que é a aeronave. Ela ajuda na arrumação das malas, posicionamento de parafusas do helicóptero. Vou notar que aí é uma área de embarque em Macaé, um embarque gigante, cheio de helicópteros. Cada um sai de uma unidade marítima. Viu que ele é tão grande que ele usa um piloto, um copiloto e um engenheiro de voo. Olha o tamanho dele. Imagina, se você demora em torno de 40 minutos a 1 hora para chegar na unidade marítima, quanto tempo você vai demorar de barco? Imagina em caso de vazamento, para fazer a logística de resposta. O tempo, o custo
de combustível, de precisar de reabastecimento, a logística de atendimento é bastante complexa, gente. Não é simples com as unidades. E o helicóptero ele permanece o menor tempo possível na unidade marítima. Por quê? Tanto ele como a plataforma são caríssimos. Se bate um vento, der um problema, muda o tempo e ele faz uma faísca, sei lá, o risco é gigantesco a todos que estão envolvidos. Essa é uma unidade marítima da Petrobras, tá? Igual Ilha de Ferro. É igual Ilha de Ferro. Legal. Eu vou recomendar para o pessoal. É legal. Tem vários filmes legais. A turma lá atrás. E é muito rápido, em cerca de minutos desembarca e a equipe que está saindo do turno já embarca, já vai embora. Eu vou mostrar depois um outro filme que eles fazendo isso na unidade marítima, já está levantando o voo. E aí já vai embora, é muito rápido. O tempo de permanência é sempre o mínimo possível. Tudo bem? Gente, então vamos continuar aqui na próxima aula, a gente vai falar um pouco sobre os navios de apoio, definições e tipos. Eu vou falar dos principais, toda hora está saindo coisa nova, mas os principais em relação ao que a gente tem aí no mercado para poder estar definindo, tá? Tem umas imagens, eu acho que eu já mandei o PDF dessa aula, mandei? Já mandei, né? Está com vocês já, ok?